Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos estar respondendo agora a questão 177 do Enem, tomando como base aí a prova azul, beleza? Vamos estar respondendo aí uma questão que envolve trigonometria, as funções trigonométricas, mas nada de muitas contas, apenas a análise gráfica, ok? Questão na tela para vocês, vou ficar aqui um pouquinho em cima para que vocês possam estar vendo as alternativas. Vamos lá. O comando da questão diz o seguinte: o gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, variação da altura em função do tempo, contando a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante, certo? Então ele sai da... Bom, pelo comando já deu para entender muito a questão, mas vou ler com vocês a questão toda. A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Um adendo aqui, gente, mais uma questão de roda gigante no Enem. Não é a primeira vez que cai questão de roda gigante no Enem e as perguntas são as mesmas. Ou vai perguntar de período, ou vai perguntar de variação de altura. Enfim, mais uma questão do Enem com roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando, de fato, né? Você tem ali a roda gigante, todo mundo conhece o processo da roda gigante, e à medida que a roda gigante vai girando, nesse caso aqui, foi dito o sentido, tenham certeza que tem questões que não diz qual é o sentido, e isso prejudica muito, mas enfim, a questão do Enem aqui disse qual foi o sentido, é o sentido horário, que não é o sentido convencional. Então, caso quando a gente pensa em funções trigonométricas, que a gente utiliza o sentido o quê? Anti-horário. Então, questões de roda gigante é muito importante que as bancas elas digam qual é o sentido que ela quer. O Enem disse, graças a Deus por isso. O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo contado a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante é... Bom, gente, a gente tem aqui as letras A, B e C. As outras alternativas eu coloquei aqui no outro slide, D e E tá aqui, tá bom? Mas, se a gente pensar que isso aqui é um círculo, se a gente pensar que isso aqui é um círculo, a gente vai pensar em logo em quem? Em funções seno, em função cosseno, certo? A variação, porque quando isso aqui é ponto a ponto, né? Então, se a gente analisar graficamente, a gente vai na letra A, que é onde mostra ali mais ou menos uma função trigonométrica, certo? Uma função ali, cosseno, nesse caso. Beleza? Então, letra A, se a gente for pensar nesse pensamento, eu estou diante de uma roda gigante que é um circular, e que à medida que ela vai gerando um gráfico trigonométrico. Não vai ser letra B, não vai ser letra C, não vai ser D, e nem vai ser E, tá? Então, a análise gráfica mesmo já ajuda. Agora, se você quer pensar assim um pouco de conta, ó, esse ponto P, ele vai gerar esse ponto aqui no solo, por exemplo. Quando ele estiver aqui, ele vai gerar esse ponto aqui. Quando ele estiver aqui, ele vai gerar esse ponto aqui, tá? Então, assim, ó, o que é que ocorre? Se você estiver aqui, por exemplo, vai gerar esse ponto aqui. E aí vai. Para cada ponto, né, uma situação. Então, é algo que, mais ou menos, o que é que vai acontecer, né? É meio complicado de escrever aqui, mas a altura em relação ao solo é essa altura aqui, né? Essa altura em relação ao solo, porque ele quer isso, a variação dessa altura em função do tempo. Então aqui eu tenho uma determinada altura, tenho outra determinada altura, então acaba que vai construindo um gráfico. E aí vai assim, ó. Porque até esse ponto aqui é uma determinada ordem, depois ele vai se repetindo, porque o gráfico de uma função trigonométrica é periódico. Certo? Então, ele vai gerar um gráfico a partir, se você pensar aqui ponto a ponto, beleza? Mas, se você tiver esse sentimento, pensar que isso aqui é um círculo e lembrar lá dos conceitos estudados, você mata essa questão fácil, dizendo que é a letra A. Beleza, galera? É isso. Essa foi a questão 177 do Enem da prova azul. Se gostou, comenta aí, compartilha aí com a gente o que tá achando. Se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve no canal e nos vemos nas próximas questões.